Nicolas Ferreira e aliados encerraram neste domingo a caminhada pela liberdade, com um ato que reuniu milhares de pessoas em Brasília. Em entrevista ao programa Pânico, nesta segunda, o deputado afirmou que sua intenção com o movimento era justamente despertar os brasileiros. A gente separou esse trecho. Acompanhe. Eu não tenho dúvidas que vem de Deus, mas ela surge a partir, obviamente, também de uma indignação pessoal e de um olhar coletivo. Eu via a angústia das pessoas. A gente se tornou um país desanimado, um país desesperançoso. E a política, a gente fala mais de política no nosso dia a dia do que as coisas boas que tem no nosso país, né? Poxa, daqui a pouco eu não tenho dúvidas, vai se politizar a Copa do Mundo. Daqui a pouco vai ter gente, né, comemorando, né, sei lá, uma derrota do Neymar, uma lesão do Neymar, só porque, sei lá, ele é um cara que apoiou o Bolsonaro nas últimas eleições. Agora, por exemplo, a esquerda estava comemorando o raio. Tinha uma pessoa que estava lá, né, pedindo para Deus para poder descer um raio, né, trovões sobre a manifestação. Então, assim, nunca foi tão fácil escolher um lado e nunca foi também tão fácil a gente olhar para o lado e falar, cara, precisamos fazer algo. Então, antes mesmo de eu chegar no final dessa caminhada, eu já percebi que eu tinha atingido o objetivo. E Michele Bolsonaro exaltou Nicolas após o ato ser concluído, afirmando que o parlamentar é separado por Deus para este tempo, além de agradecer pelo trabalho em prol da união da direita e afirmar que ele foi adotado por Jair Bolsonaro, o chamando de 06, fazendo uma referência, como se Nicolas fosse o filho número 6 de Jair Bolsonaro. Chamar os nossos comentaristas, Roberto Mota, ao vivo, Apostos, lá no Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Em destaque, a principal notícia do fim de semana, essa caminhada que começou tímida, né, Mota? Inclusive, alvo de piadas de integrantes da base governista, e o evento cresceu, e aí nós vimos o que aconteceu ontem em Brasília. Enfim, qual é a reflexão que a gente precisa fazer e é preciso jogar luz para o quê? A partir dessa caminhada e do grande sucesso que aconteceu. Um abração. Cariato, primeiro, seja muito bem-vindo de volta. Parabéns pela vitória. Que ela seja muito feliz. Obrigado. E aproveite esses momentos, porque os filhos são a melhor coisa do mundo. Agora, a caminhada. Muitos consideraram essa caminhada como uma aula de política prática. Nicolas mostrou sua capacidade de ir muito além das redes sociais. Talvez a maior medida do impacto dessa mobilização, dessa caminhada sob sol, sob chuva, tenha sido o súbito terror que ela pareceu inspirar nos corações de alguns políticos de esquerda. Pois é, a caminhada de Nicolas Ferreira em destaque na abertura de Os Pingos nos Is. Chamar o Luiz Felipe Dávila ao vivo com a gente, vai trazer também suas análises e reflexões a partir desse evento que ganhou as páginas dos portais de notícias, as emissoras de TV. Algumas optaram em não noticiar, né, Dávila? Mas enfim, o que é preciso considerar a partir desse evento que a cada dia começou a ganhar adeptos e as pessoas viram ali um movimento orgânico. Qual é o tipo de análise que é preciso ser feita a partir de agora? Bem-vindo, Dávila. Um abração. Um abração, Cariato, para você. Parabéns por ser pai, parabéns por ser o pai da vitória agora. Vai começar uma bela caminhada e jornada na sua vida aí. Parabéns e que Deus abençoe muito a vitória e vocês. Vamos à caminhada de Nicolas Ferreira. Primeiro, faz muito bem este reviver as mobilizações cívicas no Brasil. Isso é fundamental numa democracia. O combustível de uma democracia, o que faz a democracia vibrar, progredir, mudar, é a mobilização cívica. Nós estávamos vivendo um clima de apatia cívica, seja por medo, por cinismo, por descrença na política. E o que a caminhada de Nicolas Ferreira fez foi revitalizar esse espírito cívico, mobilizar as pessoas e fazer com que as pessoas voltem a acreditar novamente na política, porque afinal de contas foi uma caminhada política, e uma caminhada política que renova a esperança das pessoas que acreditam.
na virtude da política e que acreditam que o papel da sociedade civil é resgatar de novo a honra, a virtude da política, porque sem isso não existe política num regime democrático. O que existe, na verdade, hoje no Brasil, é uma mistura de imoralidade pública com disfuncionalidade institucional. E foi esta combinação desastrosa para a nossa democracia que mobilizou as pessoas nessa caminhada. O segundo ponto é a união da direita. Felizmente, algo que nós sempre cobramos aqui, é a maior união da direita. Nicolas Ferreira, com essa caminhada, conseguiu reunir ali todos os grupos. Infelizmente, o comentário de Michele Bolsonaro, tentando transformar Nicolas no filho 06 de Bolsonaro, é de novo para tentar carimbá-lo como um lado da direita, quando o espectro da caminhada foi justamente oposto. Mostrar que a direita, se marchar unido com todos, inclusive com Flávio Bolsonaro, tem chance de vencer o PT e a esquerda em 2026. Pois é, essa finalização do Dávila, naturalmente, eu vou acabar pedindo que os nossos comentaristas também se debrucem para esse posicionamento de Michele Bolsonaro. Antes de só a introdução, a análise sobre a caminhada, deixa eu chamar também o Musa está com a gente. Musa, seja bem-vindo, ótima noite a você, prazer em rever você agora fixo aqui na bancada de Espingos nos Is, uma grande satisfação. Queria pedir sua reflexão também sobre essa caminhada. Nos últimos dias, nós noticiamos aqui a maneira como o público começou a se engajar com esse evento que tinha como figura principal Nicolas Ferreira, mas que jogou luz para uma série de pautas e agendas que vêm sendo tratadas, né? Agendas bem sensíveis. Qual é a sua reflexão a partir da finalização desse evento? O que representa? Qual é o peso disso? Bom, Caniato, bom retorno. Parabéns. Aquele dia eu falei para você pessoalmente que você estava prestes a ter a melhor sensação do mundo e ela só melhora. Você ainda não chegou naquele ápice como um todo. Então, parabéns, muita saúde e vitória, que Deus abençoe. Bom, vamos lá. Eu acho que cada movimento que acontece dessa forma, ele é muito maior do que uma simples caminhada. Vamos fazer uma analogia talvez um pouco boba, quando começaram os movimentos lá atrás, dos 20 centavos, lembra que criou-se aquilo, não é pelos 20 centavos? Muitas vezes, o movimento, ele responde a alguma coisa, mas é como se fosse a ponta do iceberg. E cada vez mais o brasileiro começa a se cansar de uma série de coisas que vem acontecendo. E parece que tudo isso desperta, inclusive, um amadurecimento político. Nós talvez somos uma população, no geral, com pouquíssima experiência política. Afinal de contas, um país que foi redemocratizado, pode ser entre aspas, o que quer que seja, mas uma transição muito, muito recente. A Constituição é de 88, o último governo militar em 85, saiu, todo aquele processo até constituinte, enfim, todas as disfunções que vivemos hoje é muito novo dentro da história. Então, o amadurecimento político, ele começa a acontecer. E ao acontecer, cada vez mais, os debates vão aprofundando. Primeiro ele é muito superficial, depois ele começa a engajar. No primeiro momento, talvez nós nem soubéssemos para que serviria um STF. Grande parte da população, me refiro. Hoje, o nome de todos está na boca da população, sem juízo de valor. Mas isso significa que as pessoas começam a entender mais, começam a entender quem são os legislativos, para que serve cada uma das casas. Ou seja, um processo de amadurecimento. Quando o nível de disfunção entre os poderes começa a acontecer e interferir na vida da população, seja por retirar a liberdade, seja por uma alta de impostos, seja por deterioração do poder de compra, o que acontece é que as pessoas começam a se engajar. E sempre precisa de alguns expoentes, pessoas que comandam essa liderança. E ao liderar, o Nicolas tem um papel, talvez até de protagonista ao longo dessa história. Começou lá atrás, mas o vídeo do Pix que teve milhões e milhões de visualizações, e agora um movimento que saiu das redes sociais e colocou as pessoas mais uma vez ali na rua. Então, o movimento ele é muito maior, é um cansaço do brasileiro, não aguentamos mais, junte-se a nós, a coisa está crescendo, e nesse nível de situação que o Brasil está,
Não dá mais. Nós precisamos mudar. Para mim, a grande mensagem é essa. E Nicolas, cada vez mais, se mostra como uma grande liderança para os próximos anos no Brasil. Pois é, agora eu quero retomar, com todos os nossos comentaristas em tela, um ponto que o Dávila destacou aqui sobre a manifestação de Michele Bolsonaro. Mota, há várias leituras, né, a partir dessa fala, ou essa maneira como Michele descreveu e enalteceu, exaltou Nicolas Ferreira. Alguns fizeram essa leitura do Dávila. Ele quer trazer o Nicolas para um lado da direita, carimbou ele como sendo do lado bolsonarista, mas há quem entenda que não, foi só um reconhecimento de que trata-se de um movimento importante e outros até indicam que Nicolas seria o maior nome da direita depois de Jair Bolsonaro. Enfim, como interpretou essa manifestação de Michele, Mota? Eu achei um elogio importante. A primeira-dama representa uma parcela relevante do eleitorado. É preciso muita habilidade para navegar nas águas turbulentas da política atual. E Nicolas deu uma demonstração que não faltam a ele nem habilidade e nem coragem. Eu acho que a gente tem que resistir à tentação de imaginar que existem partes da direita que são melhores ou mais esclarecidas do que outras. Eu vejo muita gente em debates e discussões fazendo esses argumentos, e eu sempre faço aqui objeção à forma com a qual o termo bolsonarismo é usado, de uma forma depreciativa, como se você ser de direita e bolsonarista não fosse tão bom quanto você ser de direita e não ser bolsonarista. Eu acompanhei a transformação na cena política no Brasil a partir das manifestações de 2014. Eu lembro, acho que o Bruno falou nisso agora, em 2013 as ruas ainda eram vermelhas, era a manifestação dos não é pelos 20 centavos, era quebra de ônibus, era incêndios. Em 2014, as ruas viraram isso aí que a gente está vendo nas imagens, verde, amarelas. E aí isso, simultaneamente, aconteceu com o fenômeno Jair Bolsonaro, que começou nas redes sociais, depois ganhou as ruas, e essas coisas todas se misturaram. Então eu acho que a gente não está fazendo favor a ninguém se dissesse que, se não fosse essa corrente da direita chamada bolsonarismo, o Brasil não teria visto a transformação que viu. Acho que talvez as eleições de 2018 tivessem sido vencidas pelo PSDB. E Deus sabe o que teria acontecido nesse país. É muito pouco provável que a gente tivesse visto essa safra de políticos de hoje, como Tarcísio de Freitas ou como o próprio Nicolas, porque elas o espaço para elas foi criado de uma forma ou de outra pelo que se chama de bolsonarismo. É evidente, isso não quer dizer que o bolsonarismo é o único sabor da direita. É lógico, há outras correntes lideradas por outras pessoas. Agora, você querer imaginar uma cena política da direita sem esse grupo que se chama de bolsonarismo, eu acho que é completamente inconcebível. Pois é, vou até pedir para o Dávila se aprofundar na reflexão sobre a manifestação de Michele Bolsonaro e as leituras que vêm sendo feitas. Você, Dávila, ao temor do quê? Que tentem surfar na onda de Nicolas Ferreira? Nicolas pertence a algum grupo específico da direita, Dávila? Canhoto, o erro nesse momento é tentar colocar figuras como Nicolas Ferreira, que está justamente tentando trabalhar por unificar a direita, unir a direita em torno de um movimento onde cabe todo mundo. Liberais, conservadores, bolsonaristas, está todo mundo lá. Esse foi o espírito desta caminhada de Nicolas Ferreira. E nesse momento você quer colocar cada um numa caixinha. Ah, não, esse aqui agora é o filho 06, esse aqui então vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Não é hora disso, é hora de, primeiro, quais são as bandeiras, as causas que nos unem. Essa é a primeira coisa. Depois, cada candidato vai apresentar sua plataforma e a sua versão diferenciada. Porque se não tiver uma versão diferenciada, você não teria candidatura. Cada candidato tem sua personalidade, tem suas prioridades. E isso é muito bom. A direita, uma das grandes lições que a direita pode dar nas eleições de 2026
é que existe sim pluralidade, divisão na direita, mas existe um mínimo denominador comum que nos une. E o mínimo denominador comum que nos une é derrotar o PT e o Lula em 2026. Agora, se um vai ser mais conservador aqui na pauta de costumes, o outro mais liberal na pauta econômica, isso vai ser da plataforma de cada um. Mas nós temos de parar nesse esforço louvável de Nicolas Ferreira de tentar aglutinar a direita em torno de causas que une todas essas facções da direita e tentar transformar isso numa chancela de apenas representante de uma parcela da direita. Nesse caso, evidentemente, o bolsonarismo. Então, o Nicolas está fazendo um movimento contrário a esse. É principalmente qual é o mínimo denominador comum que une essas correntes da direita. E aí, essas correntes da direita vão poder escolher o seu candidato de acordo com a sua preferência. Isso é uma maravilha. Então, vamos ver isso como uma virtude, como um ativo da direita, e não, entre aspas, como um problema. Pois é, passar para o Bruno Moza também trazer a análise dele a respeito dessa discussão que ganhou pelo menos alguns grupos dentro da direita. Você, Bruno, parece que um dos desafios da direita é justamente tentar caminhar no sentido da união, né? Não arrumar problema agora. Parece que há mais elogios a serem feitos à caminhada do que outra coisa, né? Pois passa um pouco pelo, e me perdoe se eu sou repetitivo aqui, mas eu acho que faz parte de um amadurecimento mesmo político, de conhecimento das pessoas nesse envolvimento, nesse entorno do dia a dia, que talvez o ser humano, no geral, ele é empurrado para uma mudança, digamos, mais dura, quando a situação impõe isso, né? Veja que, infelizmente, muitas mudanças mais severas apenas acontece quando nós estamos ali, olhando para debaixo do precipício. E talvez institucionalmente nós estejamos muito caminhando para isso. Houve uma deterioração nos últimos anos, até teve um diretor importante do Itaú, dando uma palestra na semana passada, falando justamente isso, que ele deu essa entrevista também, falando que institucionalmente nos 2 últimos anos a coisa degringolou em todos os âmbitos falados. E isso começou a ter uma percepção do dia a dia da população. Então eu acho que se não houve essa estratégia de mais união há pouco tempo, talvez esteja claro agora que, se ela não existir novamente, você favorece o caminho da oposição, o caminho da situação, que já está no governo, e abre margem para que ele possa ter mais um governo. E isso, acredito que, economicamente, pelo menos falando, a coisa começa a se complicar institucionalmente mais ainda, porque não é todo mundo que está aí nas ruas pela economia, mas muitas vezes pelo institucional, pela deterioração da moralidade que vem acontecendo no país em todos os âmbitos. Então, eu acho que essa estratégia precisa ser liderada por algumas pessoas, essas pessoas precisam ter, digamos, coerência, tirar os incentivos perversos da própria política em si e perceber que nós temos que pensar um pouco mais em país, em projeto de país, que, no meu entender, isso é marginal no país, no Brasil. Pouco acontece historicamente. Mas agora eu acho que chegou o momento. Na minha opinião, se não é a mais importante, é uma das mais importantes eleições que temos, não apenas para o Executivo, mas também para o Senado. E eu acho que essa articulação da chamada centro-direita ou direita precisa ter algumas lideranças importantes, colocar a mão na mesa e falar: precisamos nos unir, precisamos de estratégia. Caso contrário, perderemos mais uma vez. Agora, Mota, e o fato desse movimento ter crescido ao longo dos últimos dias e não ter sido anabolizado, né? Muitos eventos, muitas vezes, eles recebem apoios, né? Seja um sanduíche ou algum tipo de incentivo para que as pessoas participem. Vimos um evento, uma manifestação que começou com pouquíssimas pessoas, que foi crescendo por onde passava. Isso dá o tom um pouco do que pode acontecer no período eleitoral, assim, as pessoas participando do debate e se manifestando de uma maneira em que a situação, que por vezes se manifesta de outra forma, adota outros expedientes, se surpreende quando observa uma caminhada como essa? Me surpreendeu em certa medida, Caniato, porque os sentimentos que eu vejo nas pessoas, de uma forma geral, são de indignação, de desesperança e de medo. Então as pessoas, quando prestam atenção nas notícias, nos escândalos que se sucedem,
na cara de pau de determinadas autoridades, elas ficam absolutamente revoltadas. Mas aí elas se lembram de tudo que já aconteceu no Brasil e ficam desanimadas e com medo. Pouca gente que eu conheço tem ainda essa certeza que o Dávila expressa com tanta veemência aqui, de que o povo tem que se mobilizar e a mobilização da sociedade é que coloca a política na reta. Há uma desesperança generalizada. E ninguém sabe qual é o caminho, ninguém sabe qual é a solução. Porque para muitas pessoas as instituições mais importantes do Brasil falharam e falham todo dia e zombam da gente. E essa falha generalizada já saiu do campo da política e foi para instituições das quais todos nós dependemos para sobreviver. Então, são poucas pessoas que eu conheço que ainda têm essa fé de que ir para a rua, se manifestar, resulta em alguma coisa positiva. Então, eu me surpreendi, sim, com a mobilização dessa caminhada, com a quantidade de pessoas, com o impacto que essa caminhada causou, por menor que ela seja, ou que dizem que ela foi, a reação de alguns políticos de esquerda foi completamente desproporcional. Foi como se eles tivessem medo de que isso é apenas o primeiro passo. Foi como se eles tivessem receio de que o Brasil vai retomar um caminho que foi interrompido por restrições absolutamente absurdas à liberdade de manifestação e à liberdade de expressão.